Bom dia! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em João capítulo 6. Eu vou ler o versículo 38 e 40. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E agora eu vou voltar para o 35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E aquele se refere à fome e à sede espiritual. Muitas vezes a gente fica dando voltas e se questionando: mas Senhor, qual que é o meu propósito? Mas o que tu queres de mim? E a gente vê nessa passagem que Jesus foi um exemplo de obediência. Ele veio para essa terra e ele obedeceu ao Pai. Nada era sobre ele, tudo era sobre o Pai, sobre o porquê Deus o enviou. E aqui, quando ele fala que eu sou o pão da vida e que quem vem a mim nunca terá fome, nunca terá sede, se refere ao espiritual. Por quê? Porque quando você crê em Jesus Cristo, que você sabe realmente que ele veio para cá para que a gente tivesse vida, Deus não nos deixará desamparados. Deus, ele sempre vai estar cumprindo em nós um propósito, e às vezes a gente tem dúvidas de qual que é o nosso propósito, né? Às vezes a gente fica se questionando, e eu quero compartilhar algo aqui que aconteceu comigo. Quando o propósito de Deus para a tua vida você não sabe ou não tem certeza ou não quer aceitar, saiba que aquele desejo que fica latente lá no teu coração, mesmo que muito escondido, aquele desejo é o que Deus quer para tua vida. Às vezes você se questiona, às vezes você fica em dúvida, mas se esse desejo ele permanece, ele é latente, ele fica ali pulsando, saiba que Deus quer cumprir um propósito através desse desejo. Pode demorar anos, pode demorar meses, pode demorar pouco ou muito tempo, mas se realmente é um propósito de Deus para tua vida, esse desejo ele não vai morrer. Hoje eu estar aqui compartilhando essa palavra e fazendo o meu devocional com vocês é prova disso. E demorou sim, mais de um ano, demorou praticamente aí 2 anos, esse desejo latente. Por quê? Porque sempre foi uma promessa que eu não entendia. Sempre recebi uma promessa e eu não tinha tido o entendimento. E quando Deus me deu o entendimento, eu relutei muito, porque era algo que eu questionava: será que é? Será que não é? Mas foi um desejo que Deus foi colocando e deixando mais forte, até o momento que ele realmente confirmou, né? Então ele confirmou aí de algumas formas, e eu decidi me posicionar naquilo que ele estava querendo para minha vida. Então, se você tem dúvida do seu propósito, se você não entende qual é o seu propósito, somente obedeça. Faça, vamos ser como Jesus, ter Jesus como exemplo. Obedeça aquilo que Deus colocou no teu coração. Se tem um desejo de algo, faça. Se tem um desejo de algo, faça, porque Deus ele vai te direcionar. Deus ele vai te capacitar. Não tem como a gente ter certeza de tudo, mas a certeza que a Bíblia nos dá é que quem crê não terá fome e não terá sede. Deus, ele sustenta, Deus, ele direciona, e Deus vai te capacitar, como ele tem feito comigo. Então, que essa palavra ela encontre o seu coração, que você possa se colocar diante de Deus, pedindo esse discernimento, essa sabedoria, e Deus vai te dar essa confirmação no seu coração. Que a gente possa buscar todo dia ser obediente, como Jesus foi com o Pai dele. Nada era sobre ele, tudo era sobre o propósito que Deus tinha. E com a nossa vida não é diferente. Que nada seja sobre nós, mas sobre o propósito que Deus tem através da nossa vida. O meu é esse, e por isso estou aqui compartilhando. Talvez o seu seja outro, talvez você ainda não saiba, mas a partir do momento que você falar com Deus no mais íntimo do seu coração, se colocar diante dele, ele vai confirmar a vontade dele para a tua vida, e ele vai te capacitar, ele vai te direcionar. Basta que você seja obediente. Amém? Vamos orar?
Senhor Deus, obrigada por essa palavra, obrigada pelo teu cuidado, pela tua fidelidade, Senhor. Cada dia o Senhor tem me capacitado e me direcionado, que a bênção, Senhor, derramada sobre a minha vida possa ser estendida à vida dessa pessoa que está me ouvindo. Eu sei que muitas vezes nós temos dúvidas, nós não confiamos, mas que o Senhor possa todos os dias, nos abençoar e sustentar a nossa vida para que a gente possa confiar em Ti, Pai, porque a Tua palavra diz que nós não teremos fome nem sede e o Senhor irá nos capacitar e nos direcionar. Eu confio, Senhor, na Tua palavra e na Tua promessa para as nossas vidas e que a Tua promessa venha se cumprir também na vida dessa pessoa que está me ouvindo, que ela possa ter, Senhor, a clareza, o entendimento, o discernimento dos Teus propósitos para a vida dela, porque eu creio que a vida dessa pessoa não passará vazia e o Senhor tem um propósito a cumprir, assim como na minha. Que essa palavra ela possa ecoar no coração dessa pessoa e que o desejo, mesmo que pequeno, escondido, o Senhor venha despertar para que ela venha, Senhor, externalizar aquilo que ela tem desejado no coração dela e cumprir o propósito do Senhor para a vida dela. Muito obrigada pela minha família, muito obrigada pelo meu lar, que o Senhor venha nos abençoar nesse dia e nos guardar e livrar de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém.